Dando sequência à jornada eleitoral, ideias e propostas dos candidatos à prefeitura, nós recebemos, então, o candidato Altino Prazeres. Candidato, bom dia, obrigado por participar, por vir aqui até o auditório do Centro de Difusão Internacional da USP, com os participantes aqui no evento, aqui no local, e também a transmissão da Rádio USP. Bom dia. Então, aqui eu queria colocar que a nossa candidatura do PSTU para prefeito da cidade de São Paulo é uma chapa que tem meu nome, Altino, candidato a prefeito, e a professora Janaína, que também é aqui da Zona Sul. Eu sou morador do Capão Redondo, a Janaína é moradora do Campo Limpo, professora, eu sou metroviário, então a nossa campanha é uma tentativa de demonstrar uma visão da classe trabalhadora nestas eleições. Primeiro, eu queria dizer que é uma campanha eleitoral, esta campanha eleitoral na cidade de São Paulo, tanto para prefeito como para vereadores, não tem jeito, é uma realidade que está cruzada pelo tema nacional. Então, por exemplo, de 2014 a 2016, o PIB nacional, que é tudo aquilo que é produzido na nação, nesse período, de 2014 a 2016, vai ter uma queda de 9%. Está previsto isso, ainda vai contabilizar o ano de 2016. E a conta da crise econômica mundial, que também se expressa no Brasil, querem que os trabalhadores paguem pela conta. De que forma? Uma das maneiras é exatamente reduzir os direitos dos trabalhadores a todo um projeto, vários projetos, que agora tomam mais força, de flexibilização das leis trabalhistas, exatamente para piorar a vida do trabalhador e aumentar a lucratividade das empresas. Os gastos sociais, a tendência é diminuir os gastos sociais e, com isso, piorar a situação da classe trabalhadora e da população mais pobre, além do caos no serviço público. O que não estava no planejamento desta crise, desta situação, era o desgaste que teve o governo do PT e o governo da Dilma, que depois de 13 anos, governando junto com os empresários, lembrem-se que o Lula governou com José Alencar, que era um empresário, um dos grandes empresários do país, que faleceu, que era o presidente, na época, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, governou junto com os empresários, sem grandes sobressaltos. O sobressalto se deu exatamente quando perdeu a popularidade o governo do PT e o governo da Dilma. Houve uma ruptura de boa parte da classe trabalhadora, da classe operária e da juventude, dos mais pobres, com este governo, e criou uma crise muito forte. Diante dessa situação, a burguesia teve que improvisar com o Temer, que também tem uma popularidade baixíssima. Esta improvisação com o Temer também há uma cobrança. Então, os grandes empresários agora querem que o Temer e este Congresso, que está todo envolvido em processo de corrupção, eles façam leis, regras, tudo isso para exatamente que os trabalhadores e a população mais pobre paguem por esta crise. Nesse sentido, dificultar a aposentadoria, diminuir os gastos sociais, o tema da dívida pública, todos esses temas têm grande importância neste debate. Na nossa opinião, estas eleições, todos os candidatos, de alguma forma, vão se referir ao tema nacional. Na nossa opinião, nós achamos que nós temos que tirar o Temer, fora todos eu estou me referindo a este Congresso corrupto, que está querendo fazer leis que prejudicam os trabalhadores e a população mais pobre, e, na nossa opinião, quem deve pagar por esta crise são exatamente os grandes empresários que se beneficiam com a sociedade, eles que deveriam pagar a crise, não os projetos que estão no Congresso Nacional, que, na verdade, querem que os trabalhadores paguem por esta crise. Na cidade de São Paulo, nós temos vários candidatos. Boa parte dos candidatos são empresários ou ligados aos empresários. Aí o Dória, o Russomano, são diversos candidatos ligados aos empresários que nós não temos, obviamente, acordo com este setor. A Marta, que era do PT, hoje é do PMDB, e tem um vice, que é o Matarazzo, que até um dia desse era do PSDB, agora está junto. O PMDB mesmo, que é o do Temer. Na nossa opinião, governa ou pretende governar também para os grandes empresários, pois os interesses não são dos interesses dos trabalhadores. O Haddad do PT, ele tem o mesmo problema da Dilma, a aliança, a tentativa de fazer aliança com os empresários, de governar junto com os empresários, na nossa opinião, não resolve o problema, muito pelo contrário. E a Erundina, que era do Raízes, agora se filiou ao PSOL e é uma candidata, eu estou falando isso para fazer uma diferença dos projetos. Fala em governar para todos ou governar para os cidadãos, nós fazemos uma diferença. Nós queremos governar para os trabalhadores, para a população mais pobre, para os mais explorados e os oprimidos. Então, por exemplo, não tem como fazer um projeto onde você atenda a todos, se você considerar todos o Dória, os grandes empresários, as grandes mansões. Nós vamos fazer um projeto para a periferia. Esse é o projeto do PSTU. E queria dizer para você o seguinte, as eleições não vão mudar, não vão ser
a fonte das grandes mudanças, vão ser exatamente as lutas dos trabalhadores. E nós participamos das eleições para poder exatamente divulgar um outro projeto, um outro pensamento. Na nossa opinião, por exemplo, uma das primeiras atitudes que teriam que ter na Prefeitura de São Paulo era suspender o pagamento da dívida do município para a União, que é repassada para os maiores agiotas do planeta, que são os grandes bancos. Essa era uma medida para poder ter dinheiro para fazer atender bem a população mais carente da cidade de São Paulo. Aproveitando, então, essa questão lançada aqui nesses 5 minutos de apresentação do senhor, candidato Altino Prazeres, nós temos aqui uma das questões da organização aqui da jornada eleitoral, que são os pontos de ação, né? Quais os principais pontos de ação que o senhor pretende implementar em sua gestão como prefeito aqui da capital e por quê? Um tema, já adiantei, é a suspensão do pagamento da dívida da União, fazer uma auditoria sobre esta dívida, para que grande parte do orçamento da cidade não vá exatamente para os grandes bancos, para os agiotas, para permanecer a forma como está. Um outro tema muito importante, como eu sou metroviário, tem o tema da privatização ameaçada pelo Alckmin, de privatizar o metrô de São Paulo, já fez a privatização do metrô da linha 4, agora a linha 5 e o monotrilho, que é do Estado, mas tem uma participação do município. Na nossa opinião, o Transporte de São Paulo, nós somos contra a privatização do metrô de São Paulo. Achamos que, na verdade, pensar no Transporte de São Paulo para beneficiar os grandes empresários, a sua lucratividade, está na contramão daquilo que a população quer. A população quer um transporte bom para a sociedade e não rima, na nossa opinião, com o lucro dos grandes empresários. Nesse sentido, por exemplo, os ônibus de São Paulo continuam tendo uma grande lucratividade para os grandes tubarões, que a gente chama, do transporte público da cidade de São Paulo. Temos que voltar a ter uma CMTC, que é uma empresa pública, uma empresa estatal de ônibus, para poder que o transporte não seja para atender os interesses dos empresários, mas para atender bem a população. Então, repensar, por exemplo, o modelo de transporte. Mas não só o transporte, nós temos a saúde, a educação e outros temas. Uma forma que nós pretendemos e achamos que seria importante para governar é que a prefeitura não ficasse presa com aquela Câmara de Vereadores, mas sim governasse junto com a população e, na nossa opinião, fazer assembleias populares nos bairros, com os sindicatos, associações de moradores, as diversas formas organizadas, através de conselhos populares, para que a gente pudesse decidir o destino e, particularmente, o dinheiro da cidade. Não pode ser que a cada prefeito e a cada pessoa que vai chegando no governo vai definindo a sua forma de governar sem conversar com a população e os mais interessados. E, na nossa opinião e na nossa proposta, deveria ser governado através de conselhos populares, onde a comunidade, os trabalhadores, pudessem, de forma organizada, decidir cada detalhe, o orçamento, por exemplo. Nós vamos, então, às questões feitas aqui pelo público participante, ao candidato Altino Prazeres. Como o senhor vê a redução de impostos para estimular o consumo, melhorando a economia? Se for a redução de impostos para os trabalhadores e para a população mais pobre, faz sentido. Por exemplo, tem uma parte da cidade, diante da crise econômica, que está desempregada. Eu não vejo como medida correta você continuar, por exemplo, exigindo que as pessoas paguem luz, água, até mesmo transporte, se elas estão desempregadas. Isso é completamente antissocial. Você pede para a pessoa procurar emprego e ele não tem dinheiro para poder se transportar para procurar o emprego. Então, por exemplo, a isenção para os desempregados, ainda mais com essa crise econômica, para que eles tenham acesso ao básico, que seria, por exemplo, energia, transporte e outras questões que fazem parte da sua vida, seria necessário. Agora, diminuir os impostos para os grandes empresários, na minha opinião, é o inverso. Teria que aumentar os impostos para os grandes empresários. E aí muitos companheiros perguntam, mas vocês estão sendo malvados, maldosos com os grandes empresários. Pois bem, eles são os grandes beneficiados desta sociedade. Aquela famosa expressão, 1% da sociedade detém praticamente tudo que é produzido na cidade, no país e no mundo. E nada mais justo que eles arquem por esta conta. Então, a nossa opinião é impostos progressivos para os grandes empresários e para os trabalhadores desempregados e para a população mais pobre, o inverso. Inclusive com isenção de impostos, IPTU e outras medidas para que possam atender esta população. Nós temos a questão que foi proposta aqui pelo reitor da Universidade de São Paulo, o professor Marco Antônio Zago, na abertura aqui desta jornada eleitoral. Como as universidades, no caso a Universidade de São Paulo, poderia participar, quais as propostas, como isso poderia ser implementado em uma gestão?
Então, a universidade pública, a USP e outras universidades, eu acho que o conhecimento que se tem é muito importante. Há um grande debate, por exemplo, muitas vezes na periferia se reclama que o acesso à USP é dificultado exatamente pelo vestibular. Isso é todo um tema nacional. Eu acredito que se fosse uma cidade, um país, um estado, de forma realmente que os direitos fossem iguais, por exemplo, qualquer estudante que quisesse estudar, por exemplo, numa universidade com a qualidade que tem a USP, deveria ter esse acesso, esse direito. E não tem essa possibilidade, tem que passar por uma peneira gigantesca, que é o vestibular, exatamente porque o gasto com a educação é bastante reduzido. Então, por exemplo, se tivesse USP nas diversas regiões da cidade, como tem na Zona Leste, mas aqui na nossa região, mas na Zona Leste, mas tivesse na Zona Sul, nas periferias, USPs estatais, mas aí os companheiros perguntariam, tá, mas quem vai pagar a conta? O orçamento. Desde que não se pague para os grandes banqueiros, teria dinheiro. E você poderia gerar conhecimento. Então, por exemplo, a USP, do jeito que está, restrita, reduzida, ela já pode ajudar a sociedade em diversos conhecimentos, por exemplo, o tema da economia, o tema do orçamento, como gastar. E acho mais que a universidade pública deveria ser dado acesso a toda a população. Mas isso precisaria de um debate, porque não é um problema só do município, teria um problema do Estado, um problema da nação, onde o conhecimento, na verdade, não é valorizado. Por isso que eu acho que nós somos ainda um país de terceiro mundo. Mas, de qualquer forma, o conhecimento, eu fiz matemática aqui na USP, o conhecimento do que tem, mesmo com todas as dificuldades do orçamento da própria USP, eu acredito que poderíamos utilizar mais esse conhecimento da universidade para ajudar as diversas opiniões, visões, porque, obviamente, são visões diferentes. A minha visão, a visão do Dória, do Russomano, são completamente diferentes, a visão minha da Marta, mesmo da Erundina, mesmo do Haddad, mas para cada visão que se tenha, o conhecimento era muito importante como subsídio. Nós vamos a mais uma pergunta feita aqui pelos participantes no auditório. Candidato, o que o senhor pensa sobre o financiamento de campanha? Deveria continuar misto ou apenas financiamento público? Na minha opinião, deveria ser apenas financiamento público. Na verdade, essas eleições, eu tenho uma opinião que é um jogo de cartas marcadas. Então, por exemplo, em vários bairros da cidade, várias pessoas são financiadas para fazer campanha. E este dinheiro, deste financiamento de campanha, sai das grandes empresas. Então, na prática, as grandes empresas têm um peso enorme nas eleições. Não é à toa que a lista da Odebrecht, por exemplo, financiou praticamente todos os partidos. O meu partido, o PSTU, não foi financiado pela Odebrecht. Nós somos contra o financiamento das empresas. Achamos um equívoco, porque nós temos a nossa visão é contra os grandes empresários, uma outra visão de sociedade, e, obviamente, não faz sentido você receber dinheiro dos grandes empresários. Agora, os grandes empresários financiam os partidos, diversos candidatos, exatamente porque eles dão com uma mão e levam com a outra. Eu sou daquela opinião antiga que quem paga a banda escolhe a música. Então, nestas eleições, não é diferente das outras. Os grandes empresários financiam os principais candidatos de diversas formas. O dinheiro está solto na periferia, em vários locais. Então, candidatos ligados a empresários conseguem ter acesso, por exemplo, em bairros periféricos, através dos seus financiamentos de cabos eleitorais. É um jogo impressionante, é um jogo muito amarrado. As regras são antidemocráticas, o financiamento é antidemocrático e, na verdade, o peso dos grandes empresários nas eleições é enorme. Então, por isso que eu sou contra que os empresários financiem. Na verdade, deveria ser um financiamento público, de forma igualitária, para que os partidos pudessem disputar com o mínimo de igualdade. Mas isso, na minha opinião, isso não existe nem hoje e nunca existiu no Brasil. Mais uma pergunta feita aqui pelos participantes no auditório do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo, nesta jornada eleitoral, a participação do candidato Altino Prazeres. Há alguma política de proteção aos LGBTs da cidade de São Paulo? O que o senhor pensa sobre a criminalização da homofobia? Eu acho que a criminalização da homofobia é fundamental para coibir toda a perseguição e a violência cotidiana que o setor LGBT tem na cidade de São Paulo. Então, levar porrada, jogar uma lâmpada, como foi colocado na Paulista, em cima de um LGBT,
a não defesa, a dificuldade, por exemplo, para você ir para uma delegacia e pedir socorro, toda essa situação, na verdade, coloca a comunidade LGBT numa situação muito difícil. Na minha opinião, teria que ser criminalizado, exemplarmente, inclusive, fazer campanhas sociais em defesa e pelo direito das pessoas exercerem a sua liberdade sexual, de opinião, de visão, e particularmente os LGBTs. Na periferia, mesmo no centro da cidade, a perseguição, a pressão em cima dos LGBTs é muito forte. Eu acho que tanto este tema, como também o tema racial e o tema das mulheres, precisa ser repensado. Por exemplo, o investimento do orçamento, não só da cidade de São Paulo, do Estado e da nação, para este setor, estão sendo reduzidos. E nós precisamos aumentar o investimento para exatamente salvar vidas. Salvar vidas e as pessoas poderem ter o mínimo de direito de exercer a sua liberdade. Mais uma pergunta aqui sorteada, então, dos participantes. Como o senhor, candidato Altino Prazeres, pensa em diminuir a desigualdade social aqui na capital? A desigualdade social, para começar, não acredito que ela vai mudar via as eleições. Não vejo exatamente as eleições fazendo isso, até porque as eleições já partem de uma desigualdade. Por exemplo, os principais candidatos vão ser financiados pelas principais empresas. Então, a desigualdade já começa no processo eleitoral. O que eu quero dizer é o seguinte, só a luta pode permitir uma mudança efetiva. Por exemplo, quando o Haddad, junto com a Alckmin, aumentaram a passagem em 2013, os dois foram juntos anunciar o aumento da passagem. E quando as mobilizações foram na rua para que aquele aumento de 20 centavos não ocorresse, os dois foram juntos, com a cara amarrada, dizendo que tiveram que recuar o aumento das passagens, exatamente porque a população foi para a rua. Eu acredito que a luta, a mobilização dos trabalhadores de forma organizada, da periferia, dos LGBTs, dos negros e negras, das mulheres, é o que pode permitir mudanças. A desigualdade social, por exemplo, na prefeitura, poderia ser em parte, mas não totalmente resolvida, se o governo que entrasse, ou pelo menos, por exemplo, nosso projeto é este, a gente não dissesse, queremos governar para todos, queremos governar para a sociedade, como boa parte dos empresários e candidatos dizem. Eu nunca vi um candidato chegar a dizer, eu vou governar para os ricos empresários, todo mundo, eu vou governar para a periferia e tudo mais. Eu estou querendo colocar o seguinte, nós temos que ter uma escolha. Nesta sociedade, você vai apoiar quem? Você vai defender quem? Não tem como eu ser financiado pelos grandes empresários e dizer que eu vou defender os trabalhadores se eu estou exatamente sendo financiado pelos grandes empresários. Na nossa opinião, tem que ser um governo para a maioria da população da cidade de São Paulo, para os trabalhadores e da população mais pobre. Então, por exemplo, desigualdade. Vamos reduzir os impostos para os desempregados. Vamos isentar os companheiros trabalhadores que não conseguem hoje arrumar um emprego destes impostos. E como ficaria o orçamento da cidade? Se você não suspender o pagamento da dívida para a União, que é repassado para os grandes banqueiros, você pode repensar este tema para a cidade. Na verdade, o que acontece, não só na cidade de São Paulo, mas no país inteiro, é um Robin Hood ao contrário. Você tira o dinheiro da população e dá para os grandes banqueiros. Isso está errado. Então, essa, na minha opinião, é uma tentativa de diminuir a desigualdade social. Mantendo, então, também o foco aqui na capital, o candidato Altino Prazeres, uma das perguntas aqui da organização da jornada eleitoral é quais seriam os principais legados que a sua gestão deixaria aqui para a capital, para a cidade de São Paulo, caso eleito? Um tema seria a suspensão do pagamento da dívida, uma auditoria desta dívida, para comprovar que há um grande roubo na cidade de São Paulo. Com isso, nós teríamos mais dinheiro para poder exatamente fazer gastos com a população mais pobre e com os trabalhadores. Nós poderíamos, por exemplo, caso a gente ganhasse a prefeitura, por exemplo, repensar o transporte de São Paulo. Por que não reduzir a tarifa, rumo à tarifa zero? Por que não ter empresas estatais do transporte, onde a intenção do transporte não seja gerar lucro para os empresários do transporte, mas sim atender bem a população? Então, eu acho que esses temas são os temas principais. Outro tema, a forma de governar. Porque tem que ser um prefeito que decide tudo, com uma Câmara de Vereadores também eleito, com o dinheiro dos empresários, que, em geral, não atendem à população. Porque não pode ser governado com os trabalhadores, a população, os sindicatos, a associação de moradores, os diversos órgãos que existem na sociedade, por bairro, decidindo juntos, elegendo seus representantes, podendo ser revogáveis a qualquer momento, e eles decidirem onde gastar e como gastar o dinheiro. Quais são os projetos? Então, eu acho que esse seria o principal legado. Mais uma pergunta sorteada aqui dos participantes no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP, este evento ao vivo com transmissão pela Rádio USP.
O que o candidato acha sobre a participação da mulher na Câmara Municipal de São Paulo? Não deveria haver cotas para as mulheres na Câmara de São Paulo? Eu acredito que deveria ter cotas. Aqui o PSTU foi até engraçado, que quando nós fizemos nossos candidatos a vereadores e montamos a chapa, na verdade, depois eu nem sabia, nós tínhamos que cumprir a cota de homens, porque a maioria dos nossos candidatos eram mulheres. Depois nós tínhamos que botar mais homens para poder compor minimamente. Eu nem sabia que tinha, eu imaginei que tinha cota para mulheres, mas não exatamente para homens. Eu acho necessário, importante, isso não só na Câmara Municipal, mas nos diversos órgãos da sociedade. Os setores discriminados da sociedade deveriam ter direito a cotas, mas não por um problema de tentar resolver, mas, na verdade, para uma medida diante da desgraça que é o machismo, que é o racismo e a LGBTfobia. Então, por exemplo, deveria ter cotas, na minha opinião, para todos os setores da sociedade, na Câmara Municipal, mas nos diversos órgãos, na USP, nos sindicatos, em todos os setores da sociedade. Nós temos mais 5 minutos. Uma questão também sorteada aqui, que tem relação com relação à Câmara Municipal. Por ser de um partido de pequena expressão, se for eleito, o senhor não tem medo de ficar refém de vereadores e acabar traindo os ideais de esquerda? Tem um primeiro problema. Como o jogo na minha opinião, de cartas marcadas, a chance da gente se eleger, de fato, é pequena, porque boa parte da campanha significa um dinheiro gigantesco. Por exemplo, nosso partido vai lançar poucos panfletos porque nós temos pouco orçamento. Nós vamos pedir apoio aos trabalhadores, aos metroviários, aos companheiros dos bairros onde nós temos atuação, aos trabalhadores da saúde, aos diversos setores para nos ajudar na campanha. Agora, o nosso dinheiro, o nosso rendimento não tem nem comparação, por exemplo, com a arrecadação do Russomano, do Dória, da Marta, mesmo do Haddad, da Erundina. O nosso padrão é outro. Agora, de qualquer forma, se fosse eleito, nós não queríamos governar exatamente apoiado na Câmara Municipal, porque você teria razão. Se é uma Câmara que é contra os trabalhadores, como um prefeito gestaria isso? Na nossa opinião, nós teríamos que apelar exatamente para os trabalhadores organizados. Então, o que a gente faria? A gente faria nos bairros plenárias, para discutir. Nós queremos que vocês decidam a vida do seu bairro. E nós tiramos representantes. Esses representantes, nós falaremos plenárias mensais. E esse representante, se vacilasse, se ele fosse corrompido, se ele botasse dinheiro do bolso dos empresários no seu bolso para poder governar para eles, você teria que ser mudado imediatamente. Isso a gente faria nos bairros da cidade, através dos sindicatos, associações, e a gente tentaria governar com estes setores. E aí você teria uma pressão popular muito forte para fazer as mudanças necessárias, não só na cidade, mas também a nível nacional. Candidato Altino Prazeres, como o senhor enxerga atualmente a capital, a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, eu tenho uma visão, quando a gente pega o metrô da linha 5, não sei se você já pegou ali, quando a gente sai da Giovanni Gronchi, e a gente vai ali para a Vila das Belezas, você tem uma visão impressionante. Se você olha assim, você está vendo os prédios bonitos. Você deu uma piscada, olhou um livro, um jornal, e você olha de novo, aí você vê a periferia gigantesca. É uma cidade de contrastes, de contradição, como é o país, na minha opinião, como é o mundo. É uma cidade totalmente desigual. Os candidatos são desiguais. A casa do Dória, talvez a minha casa não deu o quarto, sei lá, um dos quartos da casa do rapaz lá, do Dória. Não tem comparação. A sociedade é extremamente desigual, é uma cidade extremamente rica, mas é rica para alguns, e para a maioria da população é a miséria total, é a pobreza. Então, a cara da cidade é a cara da desigualdade, mas também é a cara da luta. Então, por exemplo, as grandes manifestações de 2013 da juventude, dizendo que não queria mais aumento da passagem, mas também não queria a repressão da polícia do Alckmin, mostrou a cara da cidade também. Também a greve dos metroviários, quando disse que era contra a privatização e pelos seus direitos, também mostrou a cara da cidade. Quando os trabalhadores dos ônibus vão para a greve e poder exigir seus direitos, mostra também a cara da cidade. Então, é uma cara de luta. É uma cara da desigualdade, e a luta é a expressão dessa desigualdade. Então, eu acho que tem uma cara jovem, a cidade de São Paulo, mostrou as mobilizações, tem uma cara sofrida. Quando a gente mora na periferia, como eu moro no Capão Redondo, é uma outra visão, e tem uma cara muito solidária. Então, por exemplo, os trabalhadores, quando passam necessidade, um ajuda o outro. E essa solidariedade é que nos dá força de achar que a gente pode mudar essa sociedade. Então, eu entendo e vejo assim,
a cara dos ricos dominando a sociedade de São Paulo, a cidade de São Paulo, e a periferia sobrevivendo e muitas vezes lutando contra essa desigualdade. O senhor tem mais 30 segundos. Então, eu queria agradecer aqui os ouvintes da Rádio CBN. Da Rádio USP. Na verdade, Rádio é USP. 30 segundos para concluir essa etapa, então já vamos para a nova etapa aí, que é os 2 minutos, então, das considerações finais, agradecendo aqui, então, a participação na jornada eleitoral do candidato Altino Prazeres. Os 2 minutos, então, aí para seguir o formato para os demais candidatos, para o senhor encerrar aí e fazer as suas considerações finais. Então, agora sim, né? Os ouvintes da Rádio USP. Agradecer a todos que nos ouviram, dizer para os companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras desta cidade, que por algum motivo, a gente tentou divulgar, inclusive, porque é um dos poucos espaços que nós vamos ter possibilidade, agradeço também essa possibilidade democrática de um candidato, que nem o do PSTU, ter essa chance de poder se apresentar. Dizer que quem quiser nos ajudar, conhecer um pouco mais, pode entrar no nosso Facebook, que está Altino, apenas Altino, então pode procurar no Facebook, pode nos ajudar. Nós vamos pedir para os companheiros e companheiras, vou ser bem sincero, nós vamos pedir contribuição de grana, para que os companheiros possam ajudar a nossa campanha. Nós vamos pedir um pouco do seu tempo para poder ajudar na nossa campanha, e a gente também discutir, debater um outro projeto de sociedade. Nós somos um partido que nós não temos acordo em fazer alianças com os partidos patronais, então você não vai ver o PSTU aliado com o PMDB, com o PSB, com o PDT, com o PSDB, você não vai ver, porque nós não temos acordo com isso. Nós não vamos receber dinheiro dos empresários, e nós temos uma opinião e uma visão socialista para a sociedade brasileira. E, na nossa opinião, para esta sociedade socialista, não vai se dar através das eleições, vai se dar através da luta. E esta luta vai ter que crescer. E, neste crescimento, nós podemos fazer, de fato, as mudanças. Então, vai ser, na minha opinião, uma mudança através de uma revolução. Então, nós somos um partido socialista, revolucionário, e queremos chamar cada um que possam se somar, conhecer e nos ajudar nesta campanha. Então, agradeço mais uma vez aqui a possibilidade de defender esta opinião, e a nossa visão é uma cidade para os trabalhadores. Então, parte do nosso slogan de campanha é um slogan nacional. Fora Temer, fora todos, contra burguês, lute, não deixe de lutar, lute, e vote 16.